Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Lá no meio da Bíblia é Salmos. Então é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Lá no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Passagem bastante conhecida é a passagem de Daniel na cova dos leões. Vamos ver o que Deus nos preparou através desse texto aqui para essa noite. Daniel capítulo 6. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. O que estava acontecendo aqui? O rei Belsazar é aquele rei que ele era perverso. Ele chegou um momento da vida dele que a Bíblia nos relata aqui no capítulo 5 que ele foi pastar junto com os animais no campo, para ele aprender a entender que Deus era soberano sobre todas as coisas, né? Mas não é esse a mensagem de hoje. Então, quando Belsazar morreu, então o rei Dario começou a reinar no lugar dele. Então aqui, no versículo 1, diz assim: apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, o Daniel aqui, ele deixa uma lição para nós, né? Ele já estava ali, ele era exilado, né? Quando o rei da Babilônia tomou Jerusalém, ele foi levado cativo. Ele e uma boa parte das pessoas de lá. E aqui, então, nesse ponto aqui, pesquisando, eu descobri que ele já estava com 80 anos nessa época aqui. Ele já não era mais um jovem, um rapaz, já era um senhor dos seus 80 anos. Mas estava escrito assim no estudo onde eu achei essa informação, que o vigor dele e a inteligência dele era a mesma de quando ele tinha os seus 20 anos. E aqui a Bíblia nos diz o seguinte, eu vou ler aqui no versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, ele se sobressaiu. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Para nós hoje, é o Espírito Santo, né? E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, qual que era o desejo do rei? O rei, conhecendo a Daniel como ele conhecia, né? O desejo do coração dele: não, eu vou pegar o Daniel, eu vou colocar ele sobre todos os presidentes. Ele vai ser o responsável. Ele que vai colher as informações, ele que vai trazer para mim, né? Porque ele tinha uma diferença. E isso serve para nós. São 3 pontos importantes aqui. Primeiro, essa diferença. Se aqui, vou me colocar como exemplo. O que habita nesse tabernáculo aqui?
o espírito do Márcio, né, e o Espírito Santo. Só tem lugar para esses dois. Se tiver mais algum espírito aí, primeiro, que o Espírito Santo não vai habitar em lugar sujo. Então, se tiver um outro espírito que não seja o meu Espírito Santo, também não vai estar. E existe o Espírito Santo e o Espírito imundo, né? Então, aqui habita o espírito do Márcio, senão não estaria aqui. Mas se tiver outro espírito que não seja o Espírito Santo, consequentemente o Espírito Santo não vai estar comigo. Amém? Então, primeiro ponto, é esse o Espírito excelente que estava em Daniel, é esse o Espírito excelente que tem que habitar em cada um de nós. E o rei pensava então constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Então eles estavam vasculhando a vida do Daniel para saber se ele tinha feito algo de errado, né? Se ele tinha feito algo que não estava de acordo com a lei, de acordo com a lei do rei do momento aqui, né? Vamos pensar na política. Estavam vasculhando o passado de Daniel, tudo que ele tinha feito até aquele momento, para saber se ele não tinha feito alguma coisa por baixo do pano, alguma coisa fora da lei, né? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel. Se analisando hoje, eu me analisando, você se analisando, você tem sido fiel a Deus, de acordo com o que Ele tem pedido para você, de acordo com as mensagens, com as palavras que Ele tem te dado, você tem sido fiel àquilo que Deus tem te pedido, tem te dirigido, tem te direcionado? Você tem andado nos caminhos que Deus tem te mostrado? Você tem sido fiel? Nós estamos vendo aqui, que Daniel estava escrito aqui, eles não acharam culpa alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Amém? O que o Márcio fazia antes de se converter, antes de eu conhecer a palavra, antes de eu receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Isso aí foi descartado. Isso daí Deus lançou no mar do esquecimento, né? Depois desse momento, então, se Deus vier procurar, não vamos nem falar de homens, vamos falar de próprio Deus. Se Deus vier procurar na minha vida, depois do dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se Ele começar a vasculhar a minha vida, ou vamos dizer um pouco pior, né? Não vamos nem dizer se Deus vier procurar, mas se Satanás vier vasculhar minha vida para achar alguma coisa para me acusar diante de Deus, como ele fez lá com Jó. Vamos dizer que Satanás peça autorização para Deus para vir vasculhar minha vida. O que será que ele vai achar? E se ele for vasculhar a sua vida? Do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, até este momento aqui, que nós estamos ministrando essa palavra, como que está a sua vida com Deus? Como que está o seu proceder? Como que está a sua obediência ao que Deus tem te dado, tem te pedido, tem te mandado fazer? Se Satanás, o seu inimigo, vier vasculhar isso para achar alguma coisa para te acusar diante de Deus, o que ele vai achar? Ele vai achar alguma coisa de errado aí ou não? Ou está, como está dizendo aqui, quando eles procuraram na vida de Daniel, quando eles foram vasculhar o passado de Daniel, o procedimento dele, está dizendo aqui, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Olha a inveja no coração desses homens, né? Isso aqui é um sentimento de inveja, porque eles ficaram sabendo, né, que o rei queria colocar Daniel sobre todos eles. Então aí se acendeu no coração desses homens aqui o sentimento de inveja. O demônio da inveja então entrou no coração dessas pessoas. E a inveja, se a gente não estiver bem com Deus, pega.
Pega. E o olho gordo? Pega. Não esteja bem com Deus não para você ver. Pega e destrói a sua vida. É uma porta aberta. É por onde o Satanás entra. E se ele entrar, ele vai trazer a corja inteira para acabar com a sua vida. Para estragar tudo que Deus fez até agora. Então, qual que é o princípio para fechar essa porta? Estar bem com Deus. Estar sempre buscando comunhão com Deus. Estar sempre buscando a palavra. Sempre em comunhão, buscando, meditando na palavra. Né? Extraindo da palavra a revelação. Aquilo que Satanás não tem. Ele sabe tudo o que está escrito aqui, mas ele não tem a revelação da palavra. E a revelação da palavra Deus te dá quando você está em comunhão com Ele, em espírito, e vem buscar aqui na Bíblia. Amém? Aí eles disseram assim, ó. Vou repetir o versículo todo. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles foram procurar onde? Eles resolveram procurar onde? Aonde Daniel conhecia, assim como a palma da mão dele. E olha só. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento. Qual mandamento? Que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, de D minúsculo, ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, eles sabiam qual que era o procedimento do Daniel. Nós vamos ver mais para frente aqui. Daniel, ele tinha então aqui um espírito excelente, né? Eles foram procurar, não acharam culpa alguma, não acharam vício, nada que denegrisse a imagem dele, nesses 80 anos de idade que ele tinha. Eles foram procurar onde? No procedimento dele com relação a Deus. A Bíblia fala, nós vamos ver daqui alguns versículos, que Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes. Ele entrava no quarto, a janela do quarto dele dava para a banda de Jerusalém, onde que tinha o templo de Deus que foi destruído. 3 vezes por dia ele largava tudo o que ele estava fazendo, ele ia lá, ele se ajoelhava diante daquela janela ali, virado de frente para o templo de Jerusalém, e ele orava, buscava a face de Deus 3 vezes por dia. Quantas vezes você tem feito isso durante o seu dia? Quantas vezes? Não é para ninguém responder para mim, é para falar com Deus aí. Quantas vezes nós louvamos aqui agora há pouco, ó. Como que fala no louvor, ó? Como se Deus estivesse falando, ó, eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Quantas vezes Deus vai lá para te esperar, para receber a sua oração, para receber o seu louvor, para falar com você, e Ele não te encontra? Por quantas vezes você tem orado no seu dia? Talvez uma antes de dormir, né? Aquela oração rápida, simples e objetiva, com sono, né? Então é para você meditar aí. Se a gente tem na Bíblia exemplos para a gente seguir e exemplos para não seguir. Esse é um dos exemplos que nós temos que seguir. Daniel se colocava diante de Deus 3 vezes por dia. Mas então, como eles sabiam disso, eles foram diante do rei, né? E instigaram o rei a fazer ali uma lei e selar com o anel dele. E qual que era o que está escrito aqui, ó? Para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas. Desse povo aqui, o rei fazia uma lei, sancionava ela e marcava com o anel dele assim.
ninguém, nem ele próprio, podia mudar o que estava escrito ali. Então, era feita a lei, era levado para o rei, ele ia estudar aquilo ali, se tivesse que mudar alguma coisa, ele mandava mudar. A partir do momento que eles colocavam aquele material ali, o rei carimbava o anel dele, é como se fosse uma pasta ali. Então eles colocavam aquele material ali, o rei carimbava com o anel. A partir daquele momento, nem ele podia mudar o que estava escrito ali. Então, nesse caso aqui, se alguém fizesse alguma petição a algum deus ou alguma outra pessoa que não fosse o rei Dario, pelo espaço de 30 dias, seria lançado na cova dos leões. Se fosse a mãe do rei, a esposa dele, o filho ou a filha, não importa quem fosse que tivesse transgredido isso daqui, ele não podia fazer nada, ele tinha que mandar executar o que estava naquela lei. Não importa quem fosse. Se eles chegassem lá e falassem assim: ô rei, o seu filho caçula, sua filha caçula, transgrediu a lei que o senhor sancionou aqui, e agora? O que a lei diz? Tem que jogar na cova dos leões, né? Prende e joga na cova dos leões, ele tem que fazer assim. Ele não podia mudar uma vírgula no que estava escrito. Então, olha só. Versículo 9. Por esta causa, ó rei, por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, abre parênteses aí, ó. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então Daniel ficou sabendo da lei que foi sancionada e ele mudou o procedimento dele? Ele mudou o que ele fazia? Não. Então, às vezes a gente vai diante de Deus, ora, né? Coloca uma situação diante de Deus, Deus dá a palavra, Deus dá uma promessa, não, eu vou mudar essa situação, né? E quando o diabo dá uma investida, a primeira coisa que a gente faz é voltar atrás naquilo que a gente declarou diante de Deus e daquilo que a gente recebeu na resposta de Deus, né? O diabo, ele investe e a gente entra, né, naquele negócio de medo, e o medo paralisa a gente. Eu falo sempre isso e é sempre bom repetir: não tome decisão nenhuma com medo. O medo, ele paralisa. Quando a gente toma a decisão, a maioria das vezes a decisão é errada, depois a gente se arrepende, mas aí na maioria das vezes não tem como voltar atrás, né? Já foi. Quando o diabo investiu contra Daniel aqui, o diabo usou aquelas pessoas, né, por inveja, sentimento de inveja ali. Quando ele ficou sabendo, o que ele fez? Não, a partir de agora, então, a partir de hoje, durante 30 dias, eu não oro mais, eu não falo mais com Deus. Foi isso que ele fez? Ele voltou atrás? Não. O que nós vimos aqui? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel não se intimidou. Daniel conhecia o Deus que ele servia. Lembra da mensagem do domingo passado? Você realmente conhece o Deus que você serve? Daniel conhecia. Está aqui um exemplo de um homem que conhecia o Deus que ele servia. Então, quando ele soube dessa lei, desse edito aí, ele não mudou absolutamente nada, ele nem sequer fechou a janela. Ele entrava no quarto dele 3 vezes por dia, se punha de joelhos, orava, clamava, agradecia, falava com Deus ali, da mesma forma que ele fazia antes. Então, preste atenção nesse exemplo, isso aqui é para a gente fazer. Esse é um dos exemplos que a gente tem que pegar para nós. Quantas vezes ele orava? 3 vezes por dia. Quando o diabo investiu, o que ele fez? Continuou fazendo a mesma coisa. 3 vezes por dia ele orava. Qual que é o natural do ser humano? Quando o diabo investe, a gente
fica nervoso, a gente entra em desespero e a gente faz o quê? Começa a voltar atrás, começa a pedir perdão para Deus, às vezes, de coisa que a gente já pediu perdão, que já está no mar do esquecimento, né? O diabo, ele traz na mente e a gente pensa assim, mas isso está acontecendo por causa que determinado dia eu fiz aquilo, eu falei aquilo, e começa a pedir perdão de novo, né? Isso é do ser humano. Mas nós estamos conhecendo a palavra, nós temos conhecido a Deus, e estamos prosseguindo em conhecer, né? Então nós temos que pegar esse exemplo aqui e fazer o que com ele? Colocar em prática, né? Lembra da pergunta que eu fiz lá atrás: quantas vezes por dia você tem buscado a Deus, você tem falado com Deus? Não precisa ir lá na frente da janela e ajoelhar, que nem o Daniel fazia. Mas nós temos que ter nossos momentos com Deus durante o dia. Amém? E a Bíblia também diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Então não precisa ir lá e fazer uma hora cedo, uma hora na hora do almoço, uma hora de noite de oração. Mas tem que ser específico, claro, objetivo, chegar diante de Deus ali, buscar a face dele, falar com Deus e ver o que ele tem para dizer. Amém? Esse é um dos exemplos, tornando a dizer, que a gente tem que pegar para nós. Então, o que eles fizeram? Foram espionar, né? E acharam lá o Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 12. Então se apressaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura, não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Ou seja, eles foram espionar, né? Levaram testemunhas, porque naquela época não tinha um celular com uma boa câmera para filmar, né? Para mandar um WhatsApp para o rei. Então eles foram lá, viram várias pessoas, foram lá em comitiva diante do rei, dedaram o Daniel, né? E fizeram questão de lembrar. E o rei falou: o edito está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas. Então eles disseram, então, Daniel, que é lá dos transportados de Judá, não tem feito caso nem do senhor rei e nem da lei que o senhor editou. Ele está continuando, orando, pedindo ao Deus dele lá 3 vezes por dia. O rei se entristeceu porque gostava de Daniel, né? Conhecia Daniel, sabia a pessoa que ele era. Até o pôr do sol, ele tentou achar uma brecha na lei, alguma coisa que ele pudesse usar para poder livrar o Daniel. Até o pôr do sol. Só que ele não achou. Então o que ele fez? Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine pode se mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel. Então Deus, né, o rei conhecia Daniel, sabia que ele servia a Deus. Então o que ele falou para o Daniel antes dele ser lançado na cova? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma outra pergunta que eu vou deixar para os irmãos aqui, ó. O rei, então, se dirigiu ao Daniel, olhou para ele, falou assim, ó: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Se essa situação fosse comigo, com você, como eu falei antes, se alguém, né,
Se Deus ou o Satanás, que é o nosso adversário, nosso inimigo, se ele for procurar de quando nós nos convertemos para cá, alguma coisa para nos acusar diante de Deus, será que ele vai achar? E diante desse questionamento que eu fiz, dessa pergunta, enquanto você está analisando essa parte aí, diante dessa análise que você está fazendo da sua vida, no seu tempo de conversão, Deus te livraria, como ele fez com Daniel aqui? Você teria plena confiança que se você fosse jogado na cova dos leões, Deus ia lá e ia fechar a boca dos leões? Porque todos aqui conhecem a passagem, né? Você tem certeza que o Deus que você serve fecharia a boca dos leões? E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, ou seja, fazia parte agora, né, a segunda parte da lei. Primeiro, transgrediu o edito, que estava lá selado com o anel do rei, vai ser jogado na cova. Aí eles traziam lá a pedra, no pôr do sol, jogava lá o prisioneiro na cova, fechava com aquela pedra, passava lá aquela massa e o rei ia lá, selava com o anel. Ninguém podia quebrar aquele selo. Se no dia seguinte, de manhã, aquele selo tivesse rompido, queria dizer que alguém tinha tirado a pedra e tinha feito algo para salvar quem estava lá dentro. Ia ser penalizado. Então o rei ia lá, selava naquela massa lá, selava com o anel dele. Ninguém podia romper aquele lacre. Versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então imagina comigo o que não estava passando na cabeça desse homem. Conhecendo Daniel como ele conhecia, ele foi obrigado a dar ordem para que prendesse Daniel e jogasse lá na cova dos leões, e ele selar o fechamento da cova. Então imagina o turbilhão de pensamento que não estava na cabeça desse homem. Ele perdeu o sono, ele não quis comer, ele não quis beber, ele não quis que ninguém viesse lá cantar, tocar nada para entreter ele, como era costume na época. Passou a noite sem dormir, pensando: nossa, Daniel essa hora deve estar estraçalhado, porque se ele perdeu o sono, é porque ele não confiava naquilo que ele falou para o Daniel, né? Se ele olhou para o Daniel antes de jogar ele na cova, falou assim: ó, o teu Deus, a quem você continuamente serve, vai te livrar da boca dos leões, vai te livrar da cova, né? Mas ele mesmo que fez essa declaração não confiava no que ele dizia, então ele perdeu o sono. Passou a noite em claro, né? 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então ele ficou a noite em claro, passou a noite em claro. De manhã ele foi correndo para lá, aflito, né? E foi lá e chamou, mandou tirar a pedra, né? Mandou alguém remover a pedra ali, abrir. E aqui está dizendo, ó, que com voz triste ele chamou Daniel. Então ele estava aflito. Ó, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Olha o 22 agora. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, lembra, eu fiz duas perguntas para os irmãos, né? Vou relembrar novamente. Se Deus ou o seu inimigo, Satanás, o seu opositor, se ele for procurar no seu passado, da conversão para cá,
Ele vai achar alguma coisa que sirva para ele, de munição para ele te acusar diante de Deus? E, né? O que eu perguntei depois? O Deus que você serve, se isso fosse acontecer com você, você tem certeza absoluta que ele fecharia a boca dos leões? Ele fez isso com Daniel. E seja qual for a cova que você seja lançado no seu dia a dia aí, se você não tem nada de errado que possa ser usado contra você, Deus vai lá e ele fecha a boca dos leões. Seja qual for o leão que está nessa cova aí. Amém? Eu vou repetir o que o Daniel falou para o rei aqui, ó, de dentro da cova. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano. Por quê? Porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Lembrando que ele tinha 80 anos, certo? Que ele estava com 80 anos. Então, não foi pouco tempo. Analisando o passado dele, ninguém achou nada para acusar ele. Nada de errado. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E também, né, vamos entender aqui que nessa situação aqui os leões já estavam há vários dias sem comer. Eles, quando tinha uma sentença dessa daqui, que ia se jogar alguém nessa cova dos leões, os leões ficavam vários dias sem comer. Então quando jogava alguém ali, a maioria das vezes morria antes de cair no chão. Os leões pegavam antes de cair no chão. O que Deus fez? Foi lá, fechou a boca dos leões. Ele passou a noite toda ali, nenhum leão chegou perto dele. Amém? Seja qual for a situação que o diabo tente te colocar, seja qual for a estratégia dele, né? Talvez ele consiga, né, por um momento te enganar, lançar uma seta que possa te enganar e te levar para dentro de uma cova dessa. Se você não tem nada que ele possa usar contra você, pode ter certeza, creia no Deus que você serve, que ele vai lá e vai fechar a boca do leão. Amém? Versículo 24 aí, ó. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Esse aqui é o salário do pecado desses homens aqui, ó. A Bíblia não diz que o salário do pecado é a morte? E não foram só eles que acusaram Daniel que pagaram o preço. Foi a família inteira. Então nós acabamos de ler aqui, ó. Foram lançados na cova os homens, as mulheres deles e os filhos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 28. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa, que foi o sucessor do rei Dario. Então, a partir daquele momento, então, o rei Dario, que agora estava reinando sobre a Babilônia,
entendeu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Aqui está descrito agora, no edito dele aqui, nas palavras dele, Deus de D maiúsculo. Amém? Deus de D minúsculo. Está se referindo a deuses estranhos, né? A demônios. Toda vez que você vê na Bíblia Deus de D minúsculo, são deuses estranhos ou demônios. Deus de D maiúsculo é o Deus que nós servimos, o soberano, o Senhor. Então, eu vou ler o 26 novamente aqui. Da minha parte é feito um decreto. Agora então ele decretou e selou com o anel dele. Pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio é até o fim. Ou seja, se alguém aqui ainda tem alguma dúvida do que Deus pode fazer, isso aqui que o rei Dario escreveu no decreto dele, não porque o Dario escreveu, mas ele é vivo, ele permanece para sempre, ele faz mais do que pedimos e pensamos. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. É esse que nós, através do sacrifício de Jesus, ele pagou o preço que nós tínhamos que pagar. É esse Deus. É esse que pode fazer mais do que você tem falado, do que você tem pensado e pedido para ele. Então, uma vez eu falei aqui, eu vou falar novamente. O seu Deus, ele é do tamanho que você faz. Se você tem no seu coração que o seu Deus pode tudo, pronto, acabou, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que se coloque diante dele, nem diante de você. Agora, se um determinado assunto na sua vida, você falar assim, isso Deus não pode resolver, isso até aqui Deus faz, daqui para frente não tem mais o que fazer, Deus é do tamanho que você determinar na sua vida. Amém? Se você determinar que ele não pode, ele não vai fazer. Vai ser feito de acordo com a sua declaração. Amém? Os irmãos entenderam? Então, eu quero que você fique com isso no seu coração, com essa mensagem, medita mais nisso aqui, nas perguntas, nos questionamentos que eu fiz, medita no que eu falei, né? E fala com Deus. Se você encontrou aí, meditando nas perguntas que eu fiz, você encontrou alguma coisa que te incomodou, é porque tem que consertar. Se te incomodou é porque não está 100%. Então, vai diante de Deus, né? Vai lá no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus, conserta o que tem que ser consertado. Para que esperar mais, né? Deus, ele já fez o sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz para pagar o preço que nós tínhamos que pagar. Então, se você aí guardou alguma coisa no seu coração que possa ser usado contra você para te acusar, tem que lançar isso fora. Tem que consertar isso quanto antes. Amém? Então, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Abra o seu coração. Aquilo que Deus mostrou para você enquanto eu estou aqui ministrando, se for o momento, se for o caso, faça isso agora. Rasgue o seu coração, coloque isso diante de Deus. Fale com Ele nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, primeiramente, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos preparou de estarmos aqui reunidos nessa noite maravilhosa, buscando, Senhor, um pouco mais da Tua palavra, Senhor, da Tua maravilhosa presença na nossa vida. Essa mensagem que o Senhor nos trouxe, meu Deus, nessa noite, nos alertando, meu Deus, nos cobrando para que a gente faça esse exame, para a gente ver se tem alguma coisa ainda no nosso passado que possa ser usado por Satanás para nos acusar diante do Senhor. Meu Deus, aquilo, meu Deus, que o Senhor já mostrou para essa pessoa durante a ministração da palavra, dá condição para ela, Senhor, para que ela faça o que tem que ser feito no menor espaço de tempo possível, Senhor, se possível ainda hoje, porque nós não sabemos quando que vai ser a vinda do Teu Filho de Jesus para arrebatar a igreja. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nos dá capacidade, nos prepara, meu Deus, situações,
Continua, meu Deus, abençoando, dirigindo, meu Deus, para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, para que não tenha nada que venha nos acusar, Senhor, no momento que o Senhor vier procurar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?